Senhoras e senhores, ouvintes da CBN Vale do Iguaçu, a Central Brasileira de Notícias entrevista, conversa com a diretora da Universidade do Contestado do campus de Porto União, a professora, a doutora Ana Cláudia Flenick. Minha querida diretora, seja bem-vinda à CBN Vale do Iguaçu. Obrigada, professor. Em nome da instituição, agradeço o convite, o espaço, cumprimento também os ouvintes da CBN. Estamos aqui para falar de um momento importantíssimo, que é os 50 anos da UNC. O ano de 2020, meio século, ou seja, 50 anos de existência da UNC. Com certeza, eles ficarão encantados com toda a história da UNC, principalmente nos 50 anos, que foi 2020, que estamos comemorando. Não deu exatamente para fazer aquelas atividades, mas a universidade realmente quer, no decorrer de 2021, mostrar os 50 anos de trabalho. Minha cara diretora, doutora Ana Cláudia, vamos falar um pouco sobre instituição, Universidade do Contestado, durante 50 anos. Tantas atividades, tantas histórias, tantas emoções, com certeza. Fique à vontade para nos contar um pouquinho dessa maravilhosa história. São meio século, professor, de muita história. A Universidade do Contestado, ela sempre esteve comprometida com o desenvolvimento e com seu papel social na região do Contestado. Prevíamos para 2020, professor, um ano cheio de comemorações. Estávamos previstos várias ações em cada cidade onde tem a UNC, o campus da UNC. Em Porto União, em específico, tínhamos várias programações, mas infelizmente a pandemia fez com que adiássemos essas comemorações. Então esperamos que tão logo retorne à normalidade, possamos estar retomando esse projeto, porque precisa ser lembrado, precisa ser comemorado. São 50 anos, a Universidade do Contestado é uma instituição muito importante para o estado de Santa Catarina, ela é muito importante para Porto União. É bom lembrar isso, professor, sobre dois aspectos, né? O primeiro, em relação ao desenvolvimento que a Universidade do Contestado trouxe para Porto União. Porto União se tornou um polo acadêmico. Porto União traz alunos de toda a nossa região para estudar aqui. Então isso traz desenvolvimento para a cidade, é importante e deve ser sempre lembrado, que Porto União possui sim uma universidade. E também sobre o aspecto da comunidade, o aspecto social, a instituição ela é extremamente importante para a comunidade. É bom reforçar isso aí, professor, porque nós não somos uma instituição privada, nós somos uma instituição comunitária. O nosso fim é a comunidade, é para isso que estamos aqui, para inserir no mercado de trabalho profissionais qualificados que vão atuar para a comunidade. Então é bom reforçar isso e lembrar e comemorar sempre a UNC, porque estamos aqui à disposição da comunidade. Interessante, professor, porque poucas pessoas sabem desse detalhe. E quando eu tive a satisfação de praticamente me aposentar aqui na universidade, eu sou amigo da universidade agora, né? E a gente se falou que é uma universidade comunitária e poucas têm esse perfil. E tudo aquilo que gera valores é transformado em investimento para a própria universidade. Confere o pensamento da comunitária? Exatamente isso, professor. Esse é o propósito. A instituição ela não tem lucro particular.
todo o lucro, o investimento, ela necessariamente tem que ser investido na UNC, né? Nós temos a fundação, que é a nossa mantenedora, e é através disso que a UNC está sempre investindo. É bom também frisar, professor, a importância de sermos universidade, né? As pessoas, elas confundem, acabam atribuindo a mesma situação para universidade, centro universitário, faculdade, e existe uma grande diferença. E os alunos precisam, a comunidade precisa saber isso, porque quando ela escolhe, quando ela opta em vir se especializar aqui na UNC, qual é o diferencial? A universidade, ela tem um compromisso, uma missão com pesquisa e extensão. Isso faz toda a diferença. Ao contrário de faculdade, centro universitário, cujo foco é a graduação. Então, a universidade, ela tem esse tripé: graduação, pesquisa e extensão. E é nisso que a universidade, a UNC, como um todo, e Porto União se destaca. Em relação à pesquisa, professor, no atual tempo de pandemia, nunca se falou tanto em investir em ciência, em pesquisa. Isso é pesquisa. Se hoje temos uma vacina, contra o Covid, é porque ele foi desenvolvido dentro de uma universidade. Não, mas é perfeito, porque é recorde em termos de trazer uma solução para algo que está preocupando o mundo todo, né, professora? Exatamente, e isso é pesquisa. E esse comprometimento em fazer pesquisa, só uma universidade tem. Então, nós da UNC temos várias pesquisas desenvolvidas em todos os campos. Porto União agora, recentemente, fez todo um mapeamento, uma pesquisa sobre o quadro socioeconômico de Porto União. Inclusive, professor, o senhor me der a liberdade, está saindo assim fresquinho. Olha aí. Esse aqui é um caderno socioeconômico onde aqui dentro foi desenvolvido por alunos de pesquisa da UNC todo o mapeamento. Então, se quisermos pensar em desenvolvimento de Porto União e região, precisamos conhecer nossos números, nossas empresas, nossas indústrias, nosso IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, isso se chama pesquisa. Nós temos outras pesquisas também, por exemplo, em Mafra, temos o Sempalho. O Sempalho é um museu que traz pesquisas sobre rochas, sobre fósseis. É destaque toda a América do Sul. Tem muitas pesquisas que são desenvolvidas na Antártica através da UNC. Tem uma representação lá na Antártida através da UNC. E também temos pesquisa na área ambiental, na área de saúde, na área social. Então, esse é um destaque que eu trago, um diferencial da UNC. E o segundo, professor, é a extensão. A extensão é muito importante. Não é possível termos uma estrutura dessa, desenvolver todas essas pesquisas se não temos aonde aplicar. Nós temos que aplicar a favor da comunidade. Então, especificamente aqui o campus de Porto União, ele tem projetos que atendem toda a região. Na área da psicologia, a nossa clínica de psicologia atende muitas pessoas com problema, com violência doméstica, com suicídio. Nós temos uma lista de espera enorme, esperando atendimento pela UNC. Nós temos no curso de Direito o núcleo de práticas jurídicas, na cidade de Porto União, na comarca, não temos defensoria pública. Então, todas essas pessoas carentes que precisam de atendimento jurídico são recebidos, tratados e acompanhados juridicamente pela UNC. Então, professor, é importante trazer esses destaques, porque o aluno, ao decidir onde estudar, ele tem que reforçar, ele tem que conhecer a instituição, porque é o nome da instituição que ele vai apresentar quando ele for para o mercado de trabalho. É uma referência já para disputar uma vaga em qualquer setor do mundo profissional. Professora, nós temos um minuto no primeiro bloco, mas tranquila. Esse livro, eu fiquei encantado com o livro, professora. Então, professor, esse livro aqui eu acabei de receber da nossa editora. A universidade tem uma editora própria e ele estará sendo distribuído às autoridades, mas esse primeiro aqui é do senhor.
né? O senhor sabe o imenso carinho que a universidade tem com o senhor. É preciso lembrar dos 50 anos, mas principalmente é preciso lembrar das pessoas que fizeram a UNC acontecer. E o professor certamente é um dos principais que acreditou na universidade no campus de Portunhão. Só quem passou pela UNC sabe que aqui não tratamos alunos por número de matrículas e nem professores, funcionários de outra forma que não seja através da empatia, do carinho, do acolhimento. Então, nós passamos, né, professor? O senhor já passou, eu um dia irei passar. Mas a UNC vai estar aqui, firme e forte, esperando a próxima geração. Com certeza. Professora, eu fico imaginando um empresário que quer investir na região. Ele vai dizer, existem alguns dados que eu possa tomar ideia? Ou ele vai falar com o seu Juquinha lá, que tem uma questão, digamos assim, de conhecimento empírico sobre determinado assunto. Ele vai tirar, claro, informações com o seu Juquinha. Agora, aqui, ele vai buscar conhecimento e a realidade científica de que é Portunhão e como ele poderá investir em Portunhão. Parabéns por esse belo trabalho científico. Parabéns. Minha querida diretora, doutora Ana Cláudia Flenick, nós vamos ter que encerrar o primeiro bloco, mas eu já irei questioná-la para o segundo bloco. Vamos falar sobre campus de Porto União. E aí, quando eu fizer esse questionamento, eu quero lembrar de um certo pioneirismo, tá? O que representou e o que representa Porto União, ok? CBN Entrevista está conversando com a diretora da Universidade do Contestado, campus de Porto União, a doutora, a professora Ana Cláudia Flenick. Nossa convidada é ela, a diretora, professora, doutora Ana Cláudia Flenick. Passou rápido o primeiro bloco, né? Tem tanta coisa para falar, né, professora? Você tem um jornal ali, professora? Porque não deu nem tempo. Eu vou aproveitar, porque depois vou entrar na questão de Portunhão, apesar que fala de Portunhão, acho, desse jornal. Não sei. Professora, ali, né, em relação à pesquisa, sim. Por exemplo, nós temos o curso de jornalismo da UNC. E ela elaborou agora um jornal onde conta toda a história dos 50 anos da UNC. E é importante retornar um pouquinho nesse assunto, professor, porque às vezes as pessoas pensam, mas a UNC aqui em Portunhão está só há 20 anos, 22 anos, 25 anos, como é que tem 50 anos? Então é bom o telespectador entender que a UNC surgiu da cisão de várias fundações. Então a UNC foi uma das pioneiras que trouxe o ensino, a interiorização do ensino. Existia uma época, não muito longe, e eu fazia parte dessa época, que eu não queria trabalhar só no comércio, eu queria ter uma graduação, eu queria fazer direito. E aí meu pai teve que toda a despesa, todo o distanciamento da família, eu tive que estudar fora. Então a UNC começou a trazer o ensino superior para o interior do estado. E aí, com essa fusão, a primeira foi a FUNPLOC em Canoinhas em 1970, por isso completando 50 anos. E aí ela foi, né, teve a cisão de várias fundações até que surgiu a Universidade do Contestado. Então hoje é bom também, importante que o nosso acadêmico, nossa comunidade saiba que ela não pertence só ao UNC de Portunhão, ela pertence ao UNC. A UNC ela é composta por 6 campi, distribuído em 6 cidades, e tudo que tem no complexo da UNC está à disposição do nosso aluno aqui em Portunhão. O pessoal pergunta com frequência, professor, tem medicina na UNC? Tem. Daí eles perguntam, aqui em Portunhão? Eu digo, não, próximo daqui, menos de 100 quilômetros, acho que dá. Né? Porque as pessoas de fora, elas talvez não entendam esse sentimento de pertencimento. A UNC é uma só. Né? A gestão é em Mafra, através da reitoria, a professora Solange, mas tudo que acontece na UNC é contemplado a todos. Então, professor, nós fomos pioneiro no primeiro curso de optometria do Brasil, em Canoinhas, temos até hoje. Nós também temos agora, foi feito um complexo de medicina em Mafra, né? Muitos filhos de Portunhão e da região
iam para fora, talvez às vezes muito longe para fazer o curso de medicina, e temos aqui pertinho, em Mafra. Né? Então, a UNC ela é uma só, ela não é só a UNC Campus Porto União. E no jornal conta toda essa bela história de 50 anos de uma ação assim espetacular no mundo científico e educacional. Exatamente isso, né? Foi um desafio muito grande que foi feito a várias mãos, né? Muitas pessoas acreditaram nesse sonho, na possibilidade de trazer o estudo para o interior, e nas comemorações dos 50 anos nós vamos justamente homenagear e reconhecer o trabalho de todos que passaram aqui pela UNC. Muito bem. Professora, eu fiz um questionamento em relação à Universidade do Contestado, campus de Porto União. E eu só quero fazer uma observação. Você falou em pioneirismo e me veio exatamente essa palavra na cabeça em relação a cursos. Primeiro curso de serviço social da região, Porto União. Aí tivemos, em relação à questão de informática, ciência da computação, também inédito. Algo que todo mundo sonhava, mas sonhava muito. No entanto, tivemos alunos com mais de 65 anos e alguns se formando com mais de 70 e poucos anos. E esse ano acho que vão ter uma formatura de quase 80 aqui. Direito, né? Foi a realização de muitos. Como se bastasse, tivemos exatamente daí educação física em regime especial. Professora, artes visuais, música, aí ensino à distância. Nossa, quantas graduações num certo silêncio, sem muito alarde, né? Se instalou e muitos se formaram conforme a sua realidade fora, longe aqui do centro, mas com toda a orientação e o suporte. E como se bastasse, cursos de pós-graduação, né? Compreendendo até, nenhum campus conseguia uma pós-especialização em Direito, Porto União foi a primeira. E também mestrado regional. Quantos e quantos professores hoje, em tantas universidades na região, que graças ao UNC tem o título de mestre. Então, este pioneirismo nós temos que realmente destacar. E eu sempre falo, o programa, eu trabalho na mídia local, seja rádio e TV, precisamos resgatar as coisas boas, valorizar aquilo que é nosso e dizer, nós somos capazes. E aqui o UNC realmente mostrou que é capaz, que realmente deu certo. Então eu gostaria que a senhora comentasse, desculpe a minha observação, mas eu precisava porque no primeiro dia de aula desta, hoje, universidade, lá no Colégio São José, eu estava. Tá? Eu era, então, vovozinho até o ano passado, aqui na UNC, e acompanhei todos os passos. Saiu do São José, que foi acolhido, até na época do prefeito Ari Carneiro, que ajudou muito para essa história. Depois foi para o Cid Gonzaga, depois foi negociado com o governo esse espaço maravilhoso, né, com ginásio, com tudo. Então eu quero que a senhora fale um pouquinho do campus de Porto União. Desculpe, mas eu precisava falar desta trajetória, desse palmilhar do mundo científico, do conhecimento e o que a UNC representou, representa e vai continuar representando para todos aqueles que querem realmente crescer na questão educacional. Professora, a Universidade do Contestado, ela tem um perfil próprio, vamos dizer assim. Ela não está preocupada com os holofotes, né, com as propagandas, e sim com o seu maior patrimônio, que é o conhecimento. Distribuir conhecimento para a nossa região e atender a nossa comunidade. Muitos profissionais que estão aqui distribuídos na cidade são filhos da UNC. Então esse pioneirismo ele é importante destacar porque esses cursos, professores, foram muito importantes nessa época, cada um à sua época, atendendo à demanda local. Mas o sistema de ensino, ele vive em completa transformação e mutação. Nós temos que se adaptar à modernidade que chegou,
né? A Universidade do Contestado foi uma das pioneiras em instalar o ensino à distância desde 2004. Né? Ela também é pioneira em alguns cursos de música, sempre para atender demandas, mas as demandas acabam e os cursos precisam ser renovados, o formato precisa ser renovado. Então o campus de Porto União, ele tem essa peculiaridade, ele é um campus muito querido pelas pessoas que aqui estudam, porque sabem que aqui levamos tudo muito a sério e levamos em primeiro lugar o conhecimento. O ambiente universitário, os jovens, muitas vezes se encantam, né, com o que a universidade traz. Mas o nosso foco não é esse. O nosso foco é a responsabilidade de entregar à sociedade, à região local, um bom profissional. E isso tem gerado números favoráveis. Os nossos alunos do curso de Direito, eles têm aprovação da OAB na 9ª fase de Direito. Se quer terminar o curso, já estão aprovados. Então, isso demonstra que a UNC está no caminho certo, ela é tradicional, ela é uma universidade sólida, ela está e estará aqui sempre para atender a comunidade. Professora, nós temos ainda 3 questionamentos e nosso tempo é de 3 minutos. Vamos ter que correr. Atual reitoria, no caso, sob o comando da professora Solange, nossa reitora Solange, eles têm sempre se dedicado, empenhado, principalmente nessa época tão crítica que vivenciamos, estamos vivendo e não sabemos até onde. Como é que está sendo esse suporte nesse momento delicado da pandemia em relação à universidade, e específico aqui Porto União? Você já poderá responder até todo esse zelo e cuidado, por gentileza. Então, professor, um momento difícil na educação, mas a UNC, a Universidade do Contestado, ela fez e está fazendo essa travessia pela pandemia com tranquilidade, professor. Nós temos uma gestão muito séria, muito comprometida com o planejamento. Então, em relação à parte administrativa, durante a pandemia, foi priorizado os professores, né? Não tivemos professores demitidos, todos os professores mantidos, salários em dia, atravessamos 2020 com tranquilidade. Todo o planejamento de revitalização e modernização do campus de Porto União foi feito. Nossos espaços estão modernos, estão revitalizados. E quanto à parte pedagógica, professor, nós fechamos, né, suspendemos as aulas no dia 17 de março, no dia 19 nossos professores já estavam dando aula virtual. O ser humano, ele tem uma capacidade de adaptação incrível, né? Porque a resistência, ela existe, mas todos se adaptaram ao novo estilo na forma virtual de aula. Acelerou muitas coisas, né, professora? Professora, 17 de fevereiro, início das aulas, veteranos e calouros. Nos fale como será essa recepção, tudo preparadinho, certinho? É um momento difícil porque é um momento de incertezas, né? Algumas escolas adaptam de um jeito, escolhem de outro. A instituição tomou uma decisão com a reitoria que estará retornando no dia 17 de fevereiro, na forma 100% presencial. Então, como diretora, o meu campus está completamente preparado, com segurança, atendendo todos os protocolos para receber veteranos dia 17 e calouros dia 10 de março. Professora, diretora Ana Cláudia, em nome de toda a nossa equipe da CBN, nosso muito obrigado pela sua presença e precisamos que a senhora deixe uma mensagem aos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Então, fica aqui o convite para que venham à nossa universidade, para que conheçam, visitem o nosso site. A instituição, ela é conhecida, ela é amada por todos que trabalham aqui, porque desenvolvemos aqui uma relação muito pessoal. Aqui não tratamos alunos como matrícula, e sim como pessoas. Então a UNC, ela tem vários diferenciais, mas o principal ponto que eu destaco é o acolhimento. Aqui temos empatia pelo aluno, pela situação do aluno. Então eu estou aqui, eu e toda a minha equipe, aguardando a procura para saber um pouquinho mais dessa instituição que comemora 50 anos. Instituição sólida,
que está aqui em Porto União há mais de 20 anos e certamente ficará por um bom tempo. Nós passamos, né? Cargos, gestores, professores, alunos passam, mas a instituição, ela permanece. Muito bem. CBN Entrevista agradece mais uma vez a sua presença e você que nos acompanhou através da CBN Vale do Iguaçu. Quarta-feira que vem retornamos às 14h30. Até lá!